Imagine dedicar anos da sua vida ao trabalho, sacrificando noites e finais de semana, apenas para finalmente conquistar o seu refúgio dos sonhos. Foi exatamente o que eu fiz, mas o que deveria ser o meu santuário de paz e renovação, logo se transformou no palco de uma invasão descarada, arquitetada pelas costas do meu próprio casamento. Quando minha sogra anunciou que estava de malas prontas para tomar posse do meu lar, acreditando que eu simplesmente baixaria a cabeça e iria embora, ela cometeu o maior erro da sua vida. Em vez de aceitar a derrota, decidi que a recepção deles seria algo que jamais esqueceriam. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O cheiro de salitre sempre foi a minha âncora invisível. Durante os últimos 12 anos da minha vida, eu fui prisioneira do asfalto quente e dos arranha-céus espelhados da Avenida Faria Lima, no coração financeiro de São Paulo. Trabalhar como auditora contábil sênior em uma multinacional exigia muito mais do que apenas o meu tempo. Exigia a minha sanidade e a minha alma. Eram planilhas matemáticas intermináveis, reuniões hostis e predatórias às 7 da manhã, e incontáveis noites de privação de sono à base de café expresso duplo e fast food frio consumido diante do brilho azul do monitor. Eu economizei cada centavo, cada bônus de final de ano, cada comissão suada, enquanto as minhas colegas de escritório torravam seus salários exorbitantes em bolsas de grife europeias e viagens luxuosas de inverno. Eu guardava o meu dinheiro em aplicações seguras. O meu objetivo sempre foi absurdamente claro e inegociável: comprar uma casa de praia. Não qualquer casa, mas um refúgio absolutamente isolado, onde o único som que me acordaria seria o quebrar agressivo das ondas nas pedras. Quando o meu nível de estresse atingiu o limite fisiológico, diagnosticado pelo meu cardiologista como um severo burnout, eu soube que era a hora exata de parar. Pedi demissão sem olhar para trás. Abri mão de uma carreira meteórica e de um salário astronômico, mas recuperei a minha vontade de respirar. Foi então que encontrei a propriedade perfeita, encravada em uma encosta escondida de Ilhabela, no exuberante litoral norte paulista. Custou muito dinheiro, um valor pesado que saiu integralmente do meu suor, da minha conta bancária individual. Murilo, meu marido há 4 anos, nunca foi um homem poupador. Ele é arquiteto, mas passa muito mais tempo sonhando acordado com projetos utópicos do que efetivamente fechando contratos reais que paguem as contas. Quando anunciei, durante um jantar, que compraria a casa à vista, ele franziu a testa. Disse que era uma loucura juvenil imobilizar tanto capital de uma vez, sugerindo que deveríamos investir na startup de um amigo dele. Eu bati o pé com a força de um trator. A casa seria minha. E foi. O contrato de compra e venda e a escritura lavrada em cartório tinham apenas e exclusivamente o meu nome. Uma pequena precaução burocrática que logo se tornaria a minha maior e mais letal salvação. A viagem de carro até Ilhabela foi como uma travessia terapêutica para uma nova dimensão. A descida sinuosa pela rodovia dos Tamoios, com a serra majestosa coberta por uma neblina rala de fim de tarde, e a Mata Atlântica exalando aquele cheiro úmido, terroso e denso de vegetação molhada pela garoa, lavou o peso dos meus ombros. O porta-malas do meu carro estava carregado até o teto com caixas. Murilo havia dito, na noite anterior, que precisaria ficar na capital por mais 2 dias para finalizar a entrega de um projeto importante e que me encontraria no final de semana. Não questionei. Ter 48 horas de solidão absoluta, de silêncio inviolável no meu novo paraíso, me soava como um presente generoso do universo. Quando finalmente girei a chave e destranquei a porta de madeira maciça de demolição da casa, uma lufada de vento quente e carregado da maresia do oceano me deu as boas-vindas. A sala de estar tinha imensas janelas de vidro temperado que iam do teto ao chão, oferecendo uma vista panorâmica assombrosa de um mar azul marinho profundo. O piso de cimento queimado estava deliciosamente frio e áspero sob a sola dos meus pés descalços. Deixei as chaves caírem sobre o granito da cozinha com um tilintar metálico e caminhei em transe até o deck de IP. Fechei os olhos com força
e respirei fundo, enchendo os pulmões de ar limpo. O som constante e rítmico da maré batendo contra as pedras logo abaixo era a melhor sinfonia que eu já havia escutado. Fui até a cozinha aberta, abri uma das caixas de papelão rasgando a fita e preparei um bule de café coado na hora. O aroma forte e torrado, misturando-se com o frescor incisivo da brisa marítima, criou uma atmosfera que quase me fez desabar em lágrimas de alívio puro. Sentei-me em uma poltrona de fibra natural na varanda, segurando a caneca de cerâmica aquecida entre as palmas das mãos, observando o sol iniciar a sua lenta e dramática descida avermelhada no horizonte. Foi exatamente nesse momento singular de epifania e redenção que o silêncio sagrado foi brutalmente assassinado pelo toque estridente e mecânico do meu celular. Olhei para a tela iluminada e senti um pequeno, porém, gélido, aperto na boca do estômago. Marlene, sogra. Dona Marlene jamais me ligava de livre e espontânea vontade. Nossa relação sempre foi construída milimetricamente sobre uma base de tolerância fria e comentários afiados disfarçados de preocupação. Ela sempre deixou transparecer que o seu menino de ouro merecia alguém de uma família mais tradicional e submissa, e não uma mulher com ambições assustadoras, como ela descrevia minha carreira. Hesitei por longos 5 segundos, ponderando ignorar, mas acabei deslizando o dedo. Alô, Marlene? Aconteceu alguma coisa? Perguntei, forçando as minhas cordas vocais a manterem um tom civilizado. A voz do outro lado da linha estava carregada de uma falsa animação teatral. Um timbre agudo que feria os tímpanos. Querida, como está a estrada de serra? Já chegou na nossa nova casa? Ela indagou, enfatizando o pronome nossa, com uma dicção que fez a minha espinha dorsal inteira congelar no lugar. Sua nova casa? Marlene, eu cheguei agora na minha casa, a propriedade que eu acabei de adquirir aqui no litoral. Houve um riso anasalado, curto e condescendente. Aika, não seja egoísta, Zé menina. O Murilo já sentou e conversou com a gente hoje de manhã. Ele nos explicou direitinho que você comprou a propriedade maravilhosa com o dinheiro do casamento para a família aproveitar. E ontem, como o Valdir finalmente se aposentou da repartição e a pressão arterial dele não aguenta mais o ritmo infernal de São Paulo, nós decidimos que essa mudança permanente é exatamente o que o nosso médico receitou. A minha respiração travou na laringe, como se eu tivesse engolido uma pedra. O Murilo não tinha o menor direito de decidir absolutamente nada sobre isso. A casa é 100% minha, comprada exclusivamente com as economias do meu trabalho. Vocês não vêm morar para cá. Isso não é uma colônia de férias e muito menos um asilo. A pausa que dominou a ligação nos segundos seguintes foi pesada, carregada de chumbo. Quando ela voltou a falar, o tom de voz era um sussurro cortante e venenoso. Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora, garota atrevida. Nós já entregamos as chaves do nosso apartamento alugado no Mimos Industrie, Tatuapé para a imobiliária. O caminhão de mudança foi completamente carregado hoje de manhã. Nós vamos pegar a estrada amanhã cedo, assim que o dia clarear. O meu filho é seu marido. Perante a lei, o que é seu é dele também. E ele deu a palavra final de que está tudo bem. Nós vamos ocupar a suíte principal, porque as costas doloridas do Valdir precisam do colchão ortopédico e daquela vista para o mar que o Murilo nos prometeu. Se você não gostou dessa configuração, o problema é estritamente seu. Você pode muito bem arrumar as suas coisinhas agora mesmo, procurar outro canto qualquer para ficar e deixar a família do seu marido em paz no nosso novo lar. Antes que o meu cérebro conseguisse formular e ejetar uma resposta à altura, um clique seco ecoou. Ela havia desligado na minha cara. Fiquei ali, completamente imóvel e paralisada. Minhas mãos, presas ao aparelho, começaram a tremer de maneira violenta e incontrolável. Não era frio vindo do mar. Era uma fúria primitiva, quente, ácida e avassaladora subindo pelo meu esôfago. O homem com quem eu dividia a minha cama havia orquestrado a doação do meu refúgio sagrado para os pais parasitas dele. Disquei o número do Murilo imediatamente. Um toque, 2, 4, caixa postal automática. O canalha sabia perfeitamente o que estava acontecendo naquele exato minuto e estava agindo como o covarde que sempre foi.
escondendo-se atrás da saia da mãe. A humilhação visceral que tentaram me empurrar garganta abaixo era repugnante. A audácia de exigir o meu patrimônio no meu primeiro dia de libertação. Aos poucos, o tremor patético nas minhas mãos começou a evaporar, sendo substituído por uma firmeza letal, uma frieza racional e calculista que eu só experimentava quando dissecava e destruía. Fraudes corporativas milionárias. Eles achavam, na sua enorme ignorância, que eu era apenas uma nora submissa que engoliria o choro. Eles não faziam a menor ideia do monstro metódico que haviam acabado de acordar. Levantei-me da poltrona vagarosamente. Um sorriso contido, completamente desprovido de qualquer alegria e carregado de uma promessa sombria e destrutiva, curvou o canto dos meus lábios. Eu tinha exatas 12 horas antes da chegada triunfal daquele caminhão de mudança no meu portão. E eu iria garantir, com cada fibra do meu ser, que a festa de recepção de Dona Marlene e seu Valdir fosse o evento mais traumático, brilhante e inesquecível de toda a miserável história daquela família. A escuridão engoliu a varanda de IP com a mesma velocidade com que a realidade engoliu a minha ingenuidade. Fiquei parada de frente para o mar, ouvindo o estrondo violento da maré, alta chocando-se contra as pedras lá embaixo. A brisa antes acolhedora agora parecia lâminas de gelo cortando a minha pele. O celular continuava mudo no granito. Murilo, o homem com quem eu havia jurado dividir a vida em um altar iluminado por velas caras, não retornou nenhuma das minhas 23 ligações. Como uma auditora contábil sênior, treinada para encontrar falhas nos piores cenários corporativos, o meu cérebro acionou imediatamente o protocolo de emergência. A intuição pulsava nas minhas têmporas, um alerta vermelho piscando na minha mente exausta. Caminhei com passos pesados e mecânicos até a sala e retirei o notebook da bolsa de trabalho. Sentei-me no chão frio de cimento queimado, cruzei as pernas e abri a tela, que iluminou o meu rosto com um brilho azulado fantasmagórico. Acessei o aplicativo do nosso banco, indo direto para a conta conjunta que mantínhamos para emergências graves. O saldo atual, em letras pretas e frias na tela brilhante, era de exatos R$ 14,30. O meu estômago despencou violentamente. Um gosto ácido de bile inundou a minha garganta, amargo e cruel. Abri o extrato detalhado dos últimos dias. Lá estava a prova inegável do crime, registrada com a frieza de uma transação eletrônica. Uma transferência via TED, no valor de 95 mil reais enviada para a conta de Marlene Albuquerque, a minha sogra, a mulher que amanhã invadiria a minha casa de luxo. O meu marido não apenas havia doado o meu refúgio suado pelas minhas costas, ele havia financiado toda a mudança e o conforto dos pais, roubando o nosso dinheiro. A dor da traição é profundamente física. Ela rasga o peito, esmaga os pulmões e faz as extremidades do corpo formigarem em agonia. Mas, curiosamente, o choro não veio. A tristeza paralisante foi instantaneamente incinerada por uma fúria branca, pura, analítica e avassaladora. Peguei o telefone novamente e disquei o número da única pessoa no mundo capaz de transformar a minha raiva em munição letal. Clarice, minha melhor amiga desde a faculdade e uma das advogadas de família mais implacáveis de São Paulo. Ela atendeu no terceiro toque, a voz abafada pelo barulho animado de um restaurante caro, na capital paulista. Amiga, eu estou no meio de um jantar chato com clientes. O que pegou para você me ligar a essa hora? Ela perguntou, o tom mudando imediatamente para a apreensão ao ouvir a minha respiração pesada. Clarice, eu preciso de um favor urgente. Para a primeira hora de amanhã, o Murilo roubou todas as nossas reservas financeiras, transferiu tudo para a mãe dele e mandou os velhos se mudarem de mala e cuia para a minha casa nova aqui em Ilhabela. O silêncio do outro lado da linha foi denso e ensurdecedor. Quando Clarice finalmente falou, o tom era de gelo absoluto. Você está brincando comigo? Ele limpou a conta e mandou a bruxa da Marlene invadir a propriedade que está 100% no seu nome, comprada no regime de separação total de bens? Confirmei com um monossílabo seco, sentindo as unhas cravarem na palma da mão. Perfeito, ela sibilou, como uma predadora.
Eu estou saindo deste restaurante agora. Vou para o meu escritório. Me dê 2 horas. Eu vou redigir a petição de divórcio litigioso mais brutal de toda a minha carreira. Farei um pedido de bloqueio de contas por fraude patrimonial e uma notificação de expulsão imediata. Imprima tudo na sua impressora portátil. Nós vamos destruir aquele parasita e a família dele. A parte legal estava perfeitamente garantida, mas eu ainda precisava de apoio tático no campo de batalha. Eu estava sozinha em um terreno enorme e isolado, no meio da mata litorânea. O relógio de parede marcava 23 horas e 30 minutos. Procurei na lista de contatos e liguei para o Sr. Jairo, o corretor de imóveis caiçara, nascido e criado na ilha, que me vendeu a casa semanas atrás. Jairo era um homem experiente de 60 anos, voz rouca de fumante e um ódio mortal por pessoas da capital que achavam que podiam pisotear os moradores locais. Ele atendeu com voz embargada de sono. Pedi desculpas pela hora absurda e expliquei a situação inteira, sem omitir os detalhes humilhantes do roubo e a invasão orquestrada. Ouvi um suspiro longo e indignado. Olha, dona Laura, eu trabalho vendendo casas para bacanas de São Paulo há 30 anos, mas esse nível descarado de mau caratismo eu não via faz muito tempo, resmungou ele. O que a senhora precisa que eu faça? Engoli em seco, sentindo uma gratidão imensa. Jairo, o caminhão da mudança chega aqui logo que o dia clarear. Eu preciso de testemunhas. Preciso de presença física de intimidação para garantir que eles não entrem com as coisas e que saiam pacificamente quando eu entregar os documentos judiciais. O senhor conhece alguém de segurança privada por aqui? Ele deu uma gargalhada áspera. E conheço melhor que isso. Meus 2 sobrinhos, o Tiago e o Robson, são seguranças licenciados. O Robson é um armário humano de 2 metros que não sorri desde 1998. Às 6 da manhã em ponto, nós 3 estaremos aí na sua porteira de ferro. Não se preocupe de jeito nenhum, dona Laura. Ninguém vai pisar no seu chão amanhã sem a sua expressa permissão. Agradeci com a voz finalmente embargada. Combinei o pagamento generoso via Pix pelo serviço de urgência e desliguei. O meu exército estava formado. O resto da madrugada interminável foi consumido por uma preparação maníaca. O barulho rítmico da impressora portátil, cuspindo as 24 páginas da petição de divórcio e as notificações extrajudiciais, parecia a trilha sonora perfeita para o funeral do meu casamento falido. Organizei todos os documentos em pastas pretas, rigorosamente alinhadas sobre o balcão da cozinha. Minha querida sogra não queria uma recepção familiar memorável. Ela a teria em grande estilo. Puxei a pesada mesa rústica de madeira de lei para o centro do deck, bem de frente para a vista deslumbrante do oceano. Peguei a minha melhor toalha de linho branco importado, as taças de cristal e o meu jogo favorito de pratos de porcelana. Fui até a despensa e cortei generosas fatias do pão artesanal que eu havia comprado na balsa de travessia. Coloquei frutas frescas e manteiga cara com flor de sal. No centro exato da mesa exuberante, posicionei uma pequena lousa de giz, onde escrevi com caligrafia impecável: Bem-vindos ao fim da linha. Posicionei 3 cadeiras confortáveis. Em frente a cada lugar, uma pasta preta e pesada descansava silenciosamente sobre a porcelana, apenas esperando por seus ilustres convidados de honra. Quando o relógio de pulso marcou exatas 6 horas da manhã, o som pesado de uma caminhonete a diesel rasgou o silêncio sereno da serra. Era Jairo, fiel à sua palavra, acompanhado por Tiago e Robson, 2 homens imensos vestidos com camisas polo pretas, calças táticas e coturnos milimetricamente engraxados. Jairo me deu um abraço apertado de solidariedade, o cheiro de loção pós-barba popular misturando-se agradavelmente com a brisa do mar. Nós vamos ficar posicionados logo atrás do portão, dona Laura. Quando a patota chegar, a senhora dá o sinal. Nós abrimos, deixamos o veículo entrar no pátio e trancamos o cadeado por dentro logo em seguida. Eles não vão ter para onde fugir sem escutar tudo, instruiu Jairo, com um brilho de justiça vingativa e cruel nos olhos escuros. Sentei-me na cadeira principal da mesa do deck, a xícara de café quente fumegando entre as minhas mãos, trêmulas pela cafeína. O sol despontou brilhante,
inundando a baía de Ilhabela com uma luz dourada cinematográfica. E foi exatamente às 7h28 que o barulho grotesco e rangente de um caminhão de mudança ecoou pela estrada de terra íngreme. Segundos agonizantes depois, ouvi a buzina familiar do carro do Murilo. O meu estômago já não revirava. O meu coração batia em um ritmo perfeitamente calmo, frio e letal. Levantei-me lentamente da mesa farta, endireitei os ombros com orgulho e dei um leve aceno afirmativo de cabeça para o segurança gigante. Robson girou a chave no cadeado, empurrou o portão de ferro e abriu caminho para a desgraça deles finalmente entrar no meu paraíso particular. O espetáculo principal estava prestes a começar. O ruído metálico e pesado do portão de ferro, a fechar-se, ecoou pela propriedade como a batida de um martelo de juiz, a proferir uma sentença final. O caminhão de mudanças, um monstro de metal enferrujado a exalar um cheiro acre a gasóleo barato, estacionou no pátio de gravilha com um chiado estridente nos travões. Logo atrás dele, o SUV prateado do Murilo parou abruptamente. Uma nuvem de pó alaranjado levantou-se no ar fresco da manhã, misturando-se com a brisa salgada do mar de Ilhabela. Sentada na minha cadeira de vime no deck, mantive a postura rigidamente ereta, os dedos a envolverem a chávena de cerâmica quente. O Robson e o Tiago, os dois seguranças colossais contratados pelo Jairo, cruzaram os braços simultaneamente, bloqueando qualquer via de fuga com as suas presenças intimidatórias e os semblantes cerrados. A porta do pendura do SUV abriu-se de rompante. A dona Marlene desceu, ajeitando um vestido floral excessivamente chamativo, com o rosto a transpirar uma arrogância que me causava náuseas físicas. O seu Valdir saiu logo a seguir, a massajar a zona lombar com uma careta exagerada de dor imaginária. Quando o Murilo finalmente desligou o motor e abriu a porta do condutor, os seus olhos castanhos cruzaram-se com os meus. O sorriso complacente que ele trazia nos lábios morreu no exato instante em que vislumbrou os seguranças e a luxuosa mesa de pequeno almoço com as pastas pretas no centro. A intuição dele alertou-o, ainda que tardiamente, de que o cenário não era minimamente o de uma esposa submissa. Mas o que significa isto, Laura? Questionou a dona Marlene, avançando pelas pedras sem qualquer classe, ignorando a vista panorâmica do oceano. Ela apontou um dedo curto e trêmulo na minha direção. Quem são estes brutamontes à porta? Nós viemos cansados da viagem. O caminhão precisa de descarregar os nossos móveis na suíte principal. Imediatamente. Não tenho tempo para as tuas encenações dramáticas, rapariga. Permaneci em absoluto silêncio, deixando a brisa marítima despentear os meus cabelos. Lentamente, pousei a chávena de café sobre a toalha de linho impecável. O som das ondas brutais parecia ditar o ritmo da minha própria respiração. Fiz um gesto calmo, indicando as 3 cadeiras de madeira vazias à minha frente. Sentem-se, ordenei. A minha voz não passou, de um sussurro cortante, mas carregava um peso de autoridade que fez o Murilo engolir em seco, num pânico fulminante e silencioso. Preparei um pequeno almoço de boas-vindas, especialmente para celebrar este momento inesquecível. O Murilo deu um passo hesitante, a testa a brilhar com um suor frio e revelador. Amor, por favor, não faças um escândalo. A minha mãe apenas quer. Senta-te, Murilo. Interrompi, com uma intensidade que rasgou o ar salgado. O Tiago deu um único e pesado passo tático na direção deles, fazendo as pedras estalarem sob o coturno. O movimento foi suficiente. Os 3, absolutamente intimidados, caminharam a medo até ao deck e ocuparam os seus lugares, tensos e rígidos como cordas de violino esticadas ao limite. Deslizei a primeira das pastas pretas na direção da dona Marlene, empurrei outra para o seu Valdir e a última imobilizei, exatamente em frente ao peito do meu ex-marido cobarde. Podem abrir, disse, recostando-me na poltrona. O som das folhas de papel a serem desdobradas foi a música mais doce que os meus ouvidos já captaram. O rosto do Murilo perdeu instantaneamente qualquer vestígio de cor, transformando-se numa máscara mortuária cinzenta. Os seus olhos percorreram, em absoluto terror, as linhas da petição de divórcio litigioso. Mas o verdadeiro golpe de misericórdia
Aguardava-os implacavelmente na página 3. Isso é o nosso extrato bancário, balbuciou ele, a voz a falhar num ganido agudo, os dedos a tremerem ao ponto de quase rasgarem o documento. Não, corrigi com uma frieza clínica e calculista, um sorriso predatório a desenhar-se nos lábios. Esse é o extrato da conta que tu esvaziaste ontem à noite às escondidas. 95 mil reais. Dinheiro limpo que ganhei a destruir a minha saúde em auditorias noturnas e reuniões intermináveis, enquanto tu sonhavas de olhos abertos com projetos fantasma na tua secretária. Tu roubaste-me descaradamente para financiar o luxo e o conforto da tua mãe. A dona Marlene atirou a pasta para o centro da mesa com violência, derrubando uma taça de cristal cara que se estilhaçou no chão de cimento queimado. O seu rosto estava vermelho púrpura de fúria cega. Tu és uma desequilibrada mental. O meu filho tem direito à metade de tudo o que tu possuis. Vocês são casados no papel. Esta casa também é legitimamente nossa. Soltei uma gargalhada curta, rouca e sombria. Dona Marlene, a senhora devia ter consultado um advogado competente antes de embalar toda a sua vida e esvaziar o seu apartamento alugado no Tatuapé. Nós casamos com regime de separação total de bens. A escritura desta propriedade, rigorosamente registrada em cartório, está exclusivamente no meu nome. O seu querido menino não tem direito a um único prego enferrujado desta casa. E agora, graças ao erro crasso, infantil e ganancioso de transferir todas as minhas reservas para a sua conta, ele cometeu fraude patrimonial. Inclinei-me ligeiramente para a frente, fixando os olhos humilhados na minha sogra. Vocês têm exatamente 10 minutos para dar a volta com esse caminhão repugnante e desaparecerem da minha serra. Caso contrário, os meus seguranças vão retirar-vos daqui à força, e a próxima viatura a entrar por aquele portão será a da Polícia Civil, com um mandado direto por roubo financeiro e invasão. O silêncio denso que se abateu foi quebrado apenas pelo choro agudo e desesperado da dona Marlene, que finalmente percebeu a ruína irrecuperável em que se encontrava afundada. Ela olhou para o Murilo em busca de proteção, mas ele estava com a cabeça enterrada entre as mãos, a soluçar num desespero patético e humilhante. O seu Valdir levantou-se com extrema dificuldade, puxou a mulher pelo braço flácido e murmurou, derrotado: "Vamos embora, Marlene. Pelo amor de Deus, já acabou tudo." O motorista do caminhão de mudanças, que ouvia tudo chocado, cruzou os braços tatuados e gritou com sotaque forte da capital: "Eu não vou descarregar. Uma única caixa. E quero o pagamento integral da viagem de volta agora, em dinheiro vivo ou transferência na hora. Senão, os vossos móveis velhos ficam todos apreendidos no pátio da minha transportadora." A humilhação foi indescritível e absoluta. Assisti, vitoriosa e implacável, à retirada patética dos parasitas. O Murilo ainda tentou balbuciar um pedido de desculpas, a estender a mão na minha direção em busca de perdão. Mas o olhar, furioso e letal do Robson, fê-lo recuar de imediato. Eles entraram no carro atordoados. O motor rugiu em agonia e o caminhão iniciou a manobra arrastada de regresso. Quando o portão se trancou e a poeira assentou por completo, o ar da manhã voltou a ser puro, curativo e infinitamente meu. 6 meses passaram desde aquela manhã épica e libertadora. O divórcio litigioso foi rapidamente finalizado a meu favor. Recuperei até ao último cêntimo do meu dinheiro com juros pesados através da penhora humilhante dos poucos bens do Murilo e do bloqueio imediato das contas da sogra. Hoje, abri a minha própria consultoria financeira independente, operando a partir deste escritório envidraçado de frente para a imensidão do mar. Não há mais engarrafamentos estressantes na Faria Lima. Há apenas o som terapêutico das ondas, a paz blindada do meu santuário conquistado com o meu suor e a certeza absoluta de que a melhor vingança do mundo é um sucesso estrondoso, regado a uma inabalável e deliciosa tranquilidade. E chegamos ao fim de mais uma história eletrizante e de tirar o fôlego. Se vibraste de verdade com a vingança meticulosa da Laura e a expulsão épica da dona Marlene e do Murilo, não saías deste vídeo sem deixar aquele gosto brutal para apoiar o nosso canal. Subscreve agora mesmo,
Ativa o sininho de notificações para não perderes nenhum drama diário e comenta aqui embaixo. O que farias se a tua sogra tentasse invadir e roubar a tua casa de praia pelas costas? Um grande abraço a todos e encontramo-nos na nossa próxima história de superação.